Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos à nossa primeira aula aqui então, começar a falar um pouquinho então sobre a nossa visão sobre o mercado financeiro. Bom, a gente aprende aí no YouTube, tem muito cara bom aí dando aula aí, tem muito conteúdo legal, mas na verdade o que o pessoal me ensina no YouTube é o início, é como você olhar para o mercado, na verdade, né? E aí a gente, nessa primeira aula aqui, a gente vai falar de alguns conceitos aqui, só para você entender que existe muito o que aprender depois do YouTube, para que você possa realmente ganhar algum dinheiro aqui no mercado financeiro. No meu 5 anos de operações aí, nós tivemos experiências ruins e boas também, mas confesso para vocês que muitas experiências ruins, por quê? Por não conhecer realmente o que é o mercado financeiro. Todo mundo que começa a operar mercado financeiro, o primeiro contato dele com o mercado é o YouTube. Né? Alguém chega, olha, tem um negócio aí e tal. E foi assim que eu comecei, foi assim que muitos amigos que operam hoje no mercado começaram. E a primeira introdução é essa. Você vai aprender o que é suporte e resistência, padrões como padrão ombro, cabeça e ombro, padrão bandeira. E aí você começa, né, aquela euforia, olha que legal, vou começar a ganhar dinheiro aqui agora então. E aí você vai lá, abre uma conta, coloca um dinheiro na conta e daqui a pouco você vê que é só loss, você só perde. E fica muitas pessoas param pelo caminho porque não persiste para poder conhecer a verdade no mercado financeiro. E aí a verdade ela é bem difícil, né? É bem cruel. Porque uma coisa que você não vai, de repente, aprender no YouTube é o seguinte. Nessa primeira aula aqui nós vamos falar de alguns conceitos. Nós estamos aqui com o gráfico da SHA-USD aberto, tá certo? Estamos aqui com o SHA-USD aberto e nós vamos analisar. Hoje nós vamos falar do gráfico em si, que é o primeiro contato que você tem com o mercado financeiro, tá certo? Então vamos lá. Quando você olha para esse gráfico aqui, a primeira coisa que te ensinam é que as velas verdes aqui são as velas de alta e as velas vermelhas são as velas de baixa, e que existe, né, suporte e existe resistência, né? Vou marcar aqui um suporte, uma resistência, suporte e resistência. E aí a coisa mais comuns, né, que se fala dentro dos cursos que você vê aí, das aulas que a gente vê por aí, é que bateu aqui em cima você vende, bateu embaixo você compra, e o mercado, as velas de compra são as que sobem, as velas de venda são as que descem. Eu estou dando assim um apanhado no grosso, né, só para a gente ter uma noção do que a gente realmente aprende no YouTube sobre mercado financeiro. E o que você aprende é exatamente isso, que dá para ganhar dinheiro, que é muito simples, o mercado está subindo, na tendência de alta você compra, e na tendência de baixa você vende, e é apresentado aí vários padrões de vela, vários padrões de bandeira, enfim, padrões gráficos. Mas vamos lá. Qual é a real do mercado financeiro? Real do mercado financeiro é que o que você está vendo aqui, esse gráfico que você está vendo aqui, ele é apenas uma ferramenta. Ele não vai te dar a boa sobre o que você realmente tem que fazer aqui. Ele é uma ferramenta para você analisar onde comprar e onde vender. Mas o que está por trás disso aqui são as grandes instituições. São aqueles caras que têm dinheiro para construir uma vela dessa aqui. Né? Não pensa você que eu operando, você e várias outras pessoas operando, a gente vai conseguir formar uma vela como essa aqui. Isso aqui é uma ferramenta de análise. Assim como existem várias outras ferramentas para você analisar o gráfico, como o DOM e tantos outros mais. Mas o que é o gráfico? O que são essas velas aqui? É isso aqui o mercado financeiro? Não, isso aí é uma ferramenta para você operar no mercado financeiro. A primeira visão que você tem que ter é essa. Mas qual é a primeira visão que eu tive quando eu comecei no mercado financeiro? Que era aqui que eu fazia acontecer a coisa.
Era isso aqui que eu tinha que aprender, onde os padrões gráficos batia, tal, para que eu pudesse ganhar com dinheiro. Na verdade, não é isso. Isso aqui é uma ferramenta para você analisar. Mário, então como é que funciona? Eu vou te falar como que funciona. Existe um negócio chamado a CVM do Brasil, né? CVM do Brasil, que é o banco que é a organização que regula, né, todas as negociações dentro do mercado financeiro. Ela existe alguns padrões, na verdade. A gente conhece o mercado financeiro como aquele sistema antigo, onde era o pregão viva voz, onde tinha uma galera lá operando, e alguém ligava para lá e dizia, olha, qual é o melhor preço aí do arroz? Ó, o melhor preço está em 50, de 50 a 59. Aí o cara falava para ele, ó, quando chegar aí a 55, mais ou menos, você vende para mim. Mano, vende X. Qual é o melhor preço aí para compra? O melhor preço para compra no momento aqui está em 25. Existe aqui uma região aqui que o preço já bateu aqui de 25. Aí o pessoal falava de lá no telefone, ó, se bater aí a 26, você compra para mim. E era feito dessa forma, pessoal, e isso não mudou. Por incrível que pareça, não mudou. Se criou uma plataforma onde você pudesse dar suas entradas de compra e de venda, mas essa visão do mercado, né, a visão do balcão, ela não mudou. A gente tem que olhar para o gráfico e ver o seguinte, por trás desse gráfico existe um balcão. E como que funciona esse balcão? Funciona o seguinte, por trás dessas velas existe uma região de preço. E se eu sei disso, eu já começo a entender que eu não tenho que operar velas. Eu tenho que operar região. Não é porque essa vela bateu aqui nessa região aqui que eu tenho que negociar nela. Não, aquilo ali está me mostrando, essa ferramenta gráfico está me mostrando que nessa região de preço aqui, de 19,37,51, é uma boa região para se vender o ouro agora. O ouro e o USD, achar o USD. Por quê? Porque aqui em cima existe uma demanda, aqui em cima. Né? Existem pessoas que estão vendendo nessa região aqui. Mas não é um ponto específico. Não é onde a vela parou ali. Não. É uma região. Então como que eu tenho que entender isso aqui? Eu tenho que entender isso aqui dessa forma aqui, ó. É toda uma região aqui de preço. Alguém liga lá para o balcão e fala, olha, é o seguinte, nós temos uma região de preço aqui na Shell USD entre 19,32,72 e 19,37,34, muito boa para se vender a Shell nessa região. Por quê? Porque é um momento que ela está vivendo aqui, um momento histórico. Nós estamos aqui no H1 e lá no diário, vou botar aqui no diário, lá no diário, a gente vai observar isso aqui agora. Lá no gráfico diário, vamos entender aqui agora. Foi o último toque dentro do preço da Shell. Observa aqui, ó, foi o último toque. Nessa região toda aqui, desse range, desse bloco de ordem, observa que isso aqui é um bloco de ordem, né? Toda essa região aqui foi um bloco de ordem de venda. Mas, Mário, tem um monte de vela verde aí. Ok. Para alguém vender, alguém tem que comprar, tem que começar o procedimento, né? Então, quando você vê essa região aqui, nós vamos falar muito de order block na frente, você vai entender. Esse primeiro início aqui do nosso bate-papo aqui é só para você entender que o gráfico ele é uma ferramenta e que o preço trabalha região e não gráfico, não vela, tá certo? Isso aqui é para você entender que nós trabalhamos regiões de preço. Regiões, onde imagina que você tenha muito dinheiro, você liga lá para o balcão e você fala, olha, eu quero comprar ouro. Qual o preço melhor de ouro que você tem aí? Aí o seu trade lá, o seu agente de negociação da mesa, vai falar para você, olha, tem uma região muito boa aqui para você
para você vender o ouro na região entre 270 e 92 e a região de 19, 19 e 19. É uma região boa, o preço há um ano atrás bateu nessa região, não voltou, está voltando agora. Então a galera que está vendendo naquela região ali vai vender de novo, o preço vai dar uma corrigida. Aí o cara que está lá, é claro, já analisou tudo direitinho para poder passar essa informação para você, vê que o preço já bateu dentro dessa região, tá certo? É claro que ele pode correr, a gente vai marcar, aprender a marcar isso aqui um pouquinho mais para frente, no próximo vídeo a gente vai aprender a marcar isso aqui, mas ele vê que o preço ele já entrou dentro da região de venda, tá certo? Os compradores já levou o preço para dentro da região de venda e vai haver uma possibilidade muito boa de negociação nessa região. Então, o que é o gráfico? O que são as velas? As velas é uma ferramenta para você entender, compreender qual é a melhor região de preço. Depois que eu aprendi isso, aí a coisa começou a melhorar para o meu lado. Por quê? Porque até então eu olhava o mercado financeiro como esse gráfico. E quando eu olhava para esse gráfico e que via que tinha um padrão de vela, bateu o martelo, e aí só era lógico na cabeça, só era perda de dinheiro. Depois que eu comecei a ver aonde que estava o conceito do mercado financeiro, que o mercado financeiro são instituições que movem ele, que são regiões de preço, que existem vários padrões humanos aqui por trás que a gente precisa identificar. Aí então eu comecei a melhorar as minhas operações, tá certo? Então o primeiro assunto nosso aqui, só para a gente recapitular. O que é o mercado financeiro? O mercado financeiro é um organismo onde seres humanos, igual eu e você, negociam comprando e vendendo, e que o gráfico ele é apenas uma ferramenta de análise para você encontrar o melhor preço para você comprar e para você vender. O primeiro ponto é esse aí, tá certo? Entendemos essa parte, nós temos que olhar agora e nos perguntar o seguinte, beleza, em que essa ferramenta me ajuda? Ou melhor, como que eu devo usar essa ferramenta para eu analisar o gráfico? E é a partir de agora, a partir daí, que nós vamos começar a entrar, né, no conhecimento do gráfico para que a gente possa operar as regiões do preço. Deu para entender, pessoal? Então, quando você vê aquelas aulas bonitas lá no YouTube, o cara falando de três soldados, de engolfo, de harami, são palavras bonitas, né? E dá a impressão que o conhecer essas coisas vai fazer você ganhar dinheiro. E aí você leva lá um tempão, faz até cursos, né? Conhecendo vela, conhecendo padrões, conhecendo um monte de coisa, e no final você continua perdendo dinheiro. Por quê? Porque a essência não te ensinaram. Qual é a essência? Existe um balcão por trás disso aqui. Quem manda nesse balcão são as grandes instituições. O que elas fazem? Elas ordenam as suas ordens de compra e de venda em regiões. E se você conseguir identificar através dessa ferramenta onde estão essas instituições, né, ordenando o mercado, você vai entrar junto com eles. E é isso que nós vamos aprender a partir de agora. Tá certo? Esse é o nosso primeiro vídeo aí. Forte abraço, Deus abençoe a todos.